Como é que você faz essa conta de cabeça, cara? 38% de 50. Sem pensar, eu já te falo com certeza que a resposta é 19. Quer dizer, até pensei, mas por apenas um segundo. E como é que funciona essa técnica? Cara, a técnica ela é bem simples, vale sempre, mas mais importante do que compreender ela é entender por que ela funciona. Mas basicamente o grande lance, cara, é o seguinte: 38% de 50 é exatamente a mesma coisa que 50% de 38. Eu posso inverter as coisas aí. E 50% de alguma coisa é metade daquela coisa, e isso é muito fácil. Porra, metade de 30 é 15. E a metade de 8 é 4, e 15 mais 4 é 19. E você faz uma conta de porcentagem de cabeça, sem precisar pensar muito. Mas como eu disse, cara, o mais importante é entender por que isso funciona, e não só memorizar essa parada aí. Se liga só, cara, funciona por conta de um negócio que a gente chama de comutatividade da multiplicação. Sabe aquele lance de a ordem dos fatores não altera o produto? É exatamente isso, cara, que tá rolando aqui. Por quê? Não sei se você sabia, cara, mas porcentagem significa simplesmente você multiplicar por 1 sobre 100, ou dividir por 100, se você preferir. Ou seja, se eu tenho, sei lá, 50% de qualquer coisa que seja, né? Nós vamos pensar só 50%. Isso seria o quê? 50 dividido por 100, ou 50 vezes 1 sobre 100, que daria aí 5 dividido por 10, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2, ou 0,5. Então, meio, 0,5, 50%, tudo isso é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu tivesse aqui, cara, sei lá, 10%. Pô, 10% é a mesma coisa. O porcentagem significa multiplicar por 1 sobre 100. Então, 10% é simplesmente 10 vezes 1 sobre 100. Só que 10 vezes 1 sobre 100 é 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Ah, tá. Então, por exemplo, multiplicar. Eu vou pegar 10% de alguma coisa é simplesmente multiplicar por 0,1. Ou então, multiplicar por 1 sobre 10. Ou dividir por 10, se você preferir. É por isso que essas coisas funcionam. Isso vale para, como eu disse, praticamente qualquer número, né? Alguma coisa por cento é aquilo vezes 1 sobre 100. Beleza? Então, um último exemplo aqui, sei lá, se você tem aqui 30%, isso aqui é 30 vezes 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,3. É por isso que pegar 30% de alguma coisa é a mesma coisa que multiplicar aquela coisa por 0,3. E isso vale absolutamente sempre. Ah, beleza. Então, cara, peraí, se pegar uma porcentagem de alguma coisa e multiplicar aquilo por 1 sobre 100, eu sei que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, por exemplo, quando você tem aqui 38% de 50, o que é isso? É 38, bom, percentagem você sabe que é multiplicar por 1 sobre 100 e vai ter ali 1,50. Bom, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu, por exemplo, multiplicar primeiro esse por esse e depois por aquele, ou se eu multiplicar esse por esse e depois por aquele, dá na mesma, né, cara? É a comutatividade da multiplicação. Então, por exemplo, se eu quiser agrupar esses dois, o que seria isso? Ora, 50 vezes 1 sobre 100, isso aqui é o quê? É 50%. Ah, tá, 50% de 38. Ah, tá, então 38% de 50 e 50% de 38 é exatamente a mesma coisa. E isso vale, na real, sempre para quaisquer números que você escolher, como eu disse, tem a ver com uma propriedade da multiplicação. Se eu tiver, sei lá, 7% de, sei lá, 53%, cara, com certeza absoluta, por essa propriedade da multiplicação, isso vai ser 53% de 7. Sacou a ideia? E, cara, tem um lance muito legal de quando você entende como que a matemática funciona e você ganha liberdade e autonomia para fazer um monte de coisa. Esse é um exemplo deles. Talvez você ouviu sua vida inteira isso, cara, de que a ordem dos fatores não altera o produto, mas nunca entendeu que isso aqui é simplesmente uma aplicação desse princípio. E ó, se você quiser entender bem sobre os princípios que fundamentam a matemática, não deixe de participar de uma live que eu vou fazer sobre a base da matemática e como que você pode compreender cada assunto dela exatamente desse jeito, para ter liberdade e autonomia para usar da forma como você quiser, com segurança e confiança. Clica aí então, e se curtiu esse vídeo, me conta o que você achou.